TikTok é uma figura véia louca. É o suco. Você quer ver uma coisa sobre suco? Vamos dar uma olhada sobre suco. Deixa eu ver aqui. A gente fala, né, sobre suco, né? Você sabe como a testosterona funciona? Você tem ideia como que ela é, como que ela cumpre o papel dela de anabolizante? Ou então você age aquele efeito capivara, que acha que tudo funciona de um dia muito, né, sem nada de especial. Vou tomar suco e vou ficar gigante, né? Essa é a opinião capivara, né? Isso aqui é como a testosterona funciona, tá? Então, a testosterona, ela funciona basicamente como um bloqueador de miostatina, tá? Miostatina é aquela molécula que a gente produz quando a gente treina. Ele é um regulador de desenvolvimento muscular. Ainda bem que a gente tem miostatina, senão a gente ia subir uma escada, por exemplo, e desenvolver massa muscular. Pô, como que ia fazer, né? Aparentemente é uma ideia super legal, né? Porque você fala assim, nossa, ia ser fácil desenvolver massa muscular, mas como é que você ia fazer aporte sanguíneo, na capacidade de inervação, de controle, né? Como é que você ia fazer tudo isso se você tivesse uma capacidade infinita para desenvolvimento de músculo, né? Então, a testosterona, ela bloqueia a miostatina. A miostatina, ela para então de ativar vias de quebra ou de destruição de célula muscular e ela deixa de bloquear vias de proliferação. Então, o que a miostatina faz com o músculo? Ela destrói a célula muscular e ela faz com que a gente tenha diminuição de proliferação, principalmente de mionúcleo, né? Então, quando você bloqueia a miostatina, essa parte ela é desligada. E aí, a gente ativa a via de síntese proteica, que é a via do AKT, e que está relacionada com mTOR, P70S6K, S6, todas as vias de síntese de proteína. Quando você ativa a via do AKT, você ativa uma região muito específica e nobre chamada fenda muscular, né, que é onde o músculo, entre aspas, percebe que o exercício existiu, e isso leva à proliferação do que a gente chama de células satélites, né? Se você lembra, né, do que era a sua aula de biologia do colégio, você deve ter tido em algum momento que a célula muscular era uma célula multinucleada, né? Então a gente tem células satélites, né, que proliferam, viram mioblastos e a gente tem crescimento muscular, tá? Então isso é a primeira coisa que você tem que entender. A testosterona, ela não é necessariamente um anabólico, mas ela é um anticatabólico muito potente. Ela quebra o que são as objeções ao crescimento, que a miostatina, né, o músculo, a molécula principal que a gente produz com o treino, ela produz. Agora vamos lá. Então você já começou, o suco não é tudo isso, né? Isso daqui, pessoal, é um trabalho que mostrou que a testosterona, ela tem a capacidade de aumentar o balanço nitrogenado. E balanço nitrogenado não é hipertrofia. Balanço nitrogenado é o quanto você consegue manter de nitrogênio positivo, né, que vai virar, se tudo der certo, síntese proteica, que vai virar hipertrofia muscular se essa síntese proteica ela acontecer mais do que a degradação proteica. Então, quando se comparou indivíduos, né, que usavam testosterona com indivíduos que não usavam testosterona, e nesse estudo aqui, né, eles fizeram isso com pessoas com 28 dias de repouso no leito, né, então deixaram a pessoa 28 dias deitada na cama. O que aconteceu? As pessoas que não usavam testosterona, elas tiveram perdas de nitrogênio gigantescas. O que indica perda de nitrogênio? Perda de massa muscular. Agora, as pessoas que mantiveram a testosterona, elas tiveram uma perda de nitrogênio na primeira semana, porém mantiveram um superávit de nitrogênio nas semanas subsequentes. Ela ganhou músculo? Não, ela não perdeu. Ela manteve um pool de nitrogênio. Então, isso também é uma coisa que o pessoal costuma se confundir, né? Então se teve balanço nitrogenado positivo, teve hipertrofia muscular. Não, isso não é verdade, né? Se teve balanço nitrogenado positivo, ela na verdade, ela teve balanço nitrogenado positivo, ela reteve nitrogênio, tá? Então, não tem como você misturar as duas coisas. Tá, e daí? Né? E como que funciona a questão
do suco. Em geral, pessoal, isso daqui é o que a gente tem na literatura. Isso daqui é a curva de André Chernow. Então, isso é uma coisa que foi estudada em 2007, publicada em 2008 por esses pesquisadores, colegas dele, né? E o que tem de especial nessa curva de André Chernow? Tem esse comportamento em U deitado em relação ao que é a testosterona. O Breno, que está querendo mexer com testosterona aí no YouTube, olha isso daqui, Breno, porque a cagada que você está querendo fazer, ela está explicada nesse slide, tá? Quando a gente está na zona fisiológica, 288 a 951 nanogramas por decilitro, é a melhor chance que nós temos de ter sensibilidade à insulina, controle do nosso colesterol, diminuição da adiposidade abdominal, diminuição e controle da nossa pressão arterial, efeitos antitrombóticos para proteger a nossa saúde e diminuição do risco cardiovascular. Agora, olha que interessante. Testosterona é que nem sal. Pouco é tão ruim quanto muito. As duas coisas são tranqueiras. E aí o que acontece? Você fica numa situação, tanto quando está a mais quanto está a menos, de diminuição da sensibilidade à insulina, aumento de colesterol e aumento da gordura abdominal. Tanto quando falta testosterona, quando sobra demais. Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer a conta, porque você fala, mas os bodybuilders são outra conversa, é outro papo, é gente que faz aquilo que você talvez nunca faria. Deixa eu baixar aqui. Então, quando a gente fala de suco e quando vem aquele papo, mas o bodybuilder, mas ele faz isso, ele é gigante. Cara, você está falando de um sujeito que treina musculação 1 hora e meia por dia. Assim, 1 hora se ele treinar rápido, tá? Eu que não sou um bodybuilder, né, o meu treino mais rápido dura 64 minutos. O meu treino mais longo dura 1h35. 1h40, depende. Se eu der uma bobeadinha no intervalo, né, eu acabo demorando mais do que o previsto. Né? Aliás, teve um dia que eu dei bobeira no intervalo, porque chegava gente para falar comigo. Eu acabei demorando 2 horas para treinar. Não recomendo, tá? Recomendo que na hora que você tenha o seu horário de treino, que você, de fato, respeite esse horário de treino e que você use isso de forma adequada, tá? Então, o bodybuilder é uma coisa extra. É um cara que treina pelo menos 1h30 de musculação, que faz de 1 hora a 2 horas de aeróbio. Aí você fala, aquele cara grande é bodybuilder. Não, tamanho não faz o bodybuilder. O que faz o bodybuilder é a qualidade muscular e a proporção muscular. É isso que faz o bodybuilder. Grande, até montanha é grande. Isso não é uma resposta. O bodybuilder é aquele cara preocupado com a forma física em sua excelência. Isso é o bodybuilder. Então, para ele, qualquer excesso também é ruim. Então, se o braço dele está muito grande, maior do que o pescoço, ou se ele tem uma panturrilha fina e que está em desacordo com as proporções do físico dele, para ele isso é um problema grande. Então não interessa, ele não está querendo ter mais de 100 quilos, ele não está querendo ter 45 de braço, ele está querendo ter o físico montado. Pensa, se a gente fosse pensar em carro, eu gosto de pensar em carro, né? Imagina que o sujeito ele compra um Fiat 147, tá? E eu adoro o Fiat 147, eu ainda vou comprar um, se Deus quiser, amarelinho, gema de ovo, tá? 1979, 1980, se você conhece alguém que tem um Fiat 147, fala que para mim interessa, tá bom? Mas você pega um Fiat 147, aí você fala assim, vou pôr um motor de Ferrari nele. Virou uma Ferrari? Não, virou um Fiat 147 com um motor de Ferrari, tá? Isso quer dizer que quando as pessoas elas olham os fisiculturistas, elas muitas vezes elas prestam atenção em um pedacinho de uma coisa que é gigantesca, que é uma série de características e que fazem com que o atleta seja de fato um atleta, tá? Então, se eu colocar um motor de Ferrari num Fiat 147, ele vai andar mais que um Fiat 147, mas ele não vai andar igual uma Ferrari. Se eu colocar um aerofólio no Fiat 147, pode ser que ele nem atinja a velocidade para que esse aerofólio ele faça a função dele de colocar o carro mais estável no chão.
porque pode ser que ele não tenha pneu para isso. Então pensa assim, se você tiver um braço de 45 centímetros de circunferência, só que num físico que você tem 40 de coxa, né, não vai funcionar, não vai ficar legal. E outra, não dá para você colocar um braço de 45 centímetros num físico que não tem um tronco que suporte o seu braço treinar para ter 45 centímetros, tá? De outra sorte, né, agora comparando com o aerofólio, né, a galera quer usar, por exemplo, o suco, quer usar o esteroide para fazer. Não vai funcionar, né? Cara, não vai. É que nem colocar aerofólio em 147. Né? Você não tem pneu para segurar aquele 147 na curva. Aonde você acha que o aerofólio vai ajudar? Né? O sujeito ele não tem capacidade de realizar um treino daquele. Né? Então, por que você acha que o esteroide ele vai ajudar? Isso não é uma propaganda, né, para você não usar esteroide. Isso é uma conversa entre a gente, né? Do ponto de vista de fisiologia, maduro, né? Para você não se enrolar, para você não se complicar. Né? Por quê? É o que eu falo para vocês. O que eu mais atendo no consultório é gente que foi tentar usar o esteroide para melhorar de qualquer jeito. Não, agora eu vou tentar, porque agora eu vou. E aí se deu mal, né? Porque não conseguiu o que queria e teve que lidar com uma situação que não estava dentro daquilo que era a capacidade da pessoa gerenciar, né? Essa é a preocupação real, né? Você fala assim, mas natural enche o saco, né? Mas natural, né, tem que ter paciência. Cara, mas você tem que ter paciência de qualquer situação. Você acha que você vai, sei lá, tomar um suco e que no outro dia você vai acordar o He-Man? Você acha que em um mês, né, fazendo um ciclinho de 4 semanas, você realmente vai ficar gigante? E aí tem uma coisa que a gente chama de RCV, Reference Change Value, ou valor crítico de referência, tá? Valor crítico de referência é aquilo que muda para você. Então, às vezes você está notando, né? Você está com o saco cheio, você não evolui, não sei o quê. Aí você dá uma inchadinha, você passa de 37 para 38,5 de braço. Pô, tô gigante. Não, você não tá gigante. Você está 1,5 centímetro de braço um pouquinho mais retido. Né? Isso não resultou numa melhora do seu físico. E mais que isso, pensa aqui em fisiologia, pessoal. Tudo que você leva para um extremo, depois você tem que pagar. Ué, você fica uma noite sem dormir, como é que fica o teu dia no dia seguinte? Tá tudo bem? Não, você tá um lixo. Né? Se exagera no álcool na noite anterior, como é que você tá no dia seguinte? Você não tem força nem para empurrar uma mosca. Né? Então, sempre que a gente leva alguma coisa para um extremo, nós somos obrigados a voltar para aquilo que a gente estava. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você começa a fazer tanta anarquia com o teu físico que quando a gente olha no longo prazo, o teu físico não evolui, ou evolui muito pouquinho. E aí você coloca na conta, cara, se eu tivesse treinado, se eu tivesse feito uma dieta, ainda que eu não tivesse usado nada de esteroide, né, mas nesses 5 anos, ia estar com baita físico, ia estar com um físico sensacional. Em vez de você ficar quebrando a cara, fiz ciclo, ganhei, perdi, fiz ciclo, ganhei, perdi, e assim sucessivamente, até que você enjoasse de treinar, e você fala, putz, e não é que você largou a academia, é pior que isso, é que você simplesmente vai à academia, e você não treina. Então você vai à academia, você troca ideia com um, faz uma série de bíceps, troca ideia com outro, faz uma série de panturrilha, aí você fala, puta, tô com o saco cheio, tô cansado, vou embora. E aí você reclama diuturnamente, falando que o teu exercício, ele não está funcionando. Mas não é que não está funcionando, é que você está visitando a academia, você não está treinando. Então essas coisas, eu acho que são coisas que são legais de eu dividir com vocês, porque muito daquilo que são as nossas dores, né, em relação a que a nossa capacidade de desenvolvimento, a que a nossa capacidade de evolução, elas estão relacionadas a isso, né? Deixa eu abrir aqui para vocês a aula do American College de ontem, que tem uma coisa legal também, peraí. E esteroides anabolizantes, pessoal? Suco. Porque você nasceu em 2000, 2010, você acha que o suco é de hoje, né? Não, cara. A testosterona ela foi isolada em 1935. Daqui 10 anos vai fazer 100 anos. Então a testosterona é uma novidade há 90 anos. Né? E o uso nos esportes ele começou em 1954, né, com os campeonatos de levantamento de peso, né, pela equipe russa.
Aí depois, em 1962, começou o Mister Olímpia. Aí depois, em 1968, o Comitê Olímpico Internacional baniu o que era o uso de esteroides anabólicos nos Jogos de Montreal, né, a partir de teste de droga. Então, teve uma vida teoricamente longa, né, porque você imagina que a testosterona começou a ser utilizada em 1940, tá, e que foi utilizada sem nenhum tipo de critério até 1968, foram 28 anos de uso de testosterona, né, e que até que alguém falasse assim, olha, alguma coisa aí está errada, né? E em 1970, né, existem alguns dados, eles variam, tem algumas fontes que falam de 1980, né, o esteroide anabolizante, ele ganhou a popularidade. Então, teoricamente, em 1970, ele invadiu os esportes de elite, né, então estamos falando em competições internacionais e olímpicas, né, e em 1980 ele ganhou as ruas, né, com o pessoal que treinava, né. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí. Garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, umas 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?